Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Adão Moraes, sou psicólogo. Estou colocando aqui um canal sobre terapias integradas, porque eu sou muito a favor de diferentes terapias que possam trazer contribuição para as diferentes situações do ser humano. E eu sou psicólogo já há quase 30 anos e gosto das linhas tradicionais, das terapias cognitivas. Estou concluindo agora uma especialização aí na terapia de esquema, vendo um pouco das terapias de terceira onda, mas também gosto de uma linha um pouco mais tradicional, que é a terapia comunitária integrativa, que a gente pode trabalhar com grandes grupos, trazendo uma série de benefícios, principalmente com os recursos da comunidade. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o papel do psicólogo diante das doenças crônicas, porque parece que tem duas situações que são meio contraditórias, mas na verdade não são. A gente tem hoje aí, em épocas de pandemia, parece que cada vez mais uma série de doenças aparecendo, uma série de situações das pessoas tendo que lidar com desconforto, com dores, com um excesso de medicamentos. E por outro lado, uma série de psicólogos, felizmente, se especializando, buscando recurso, buscando diferentes formas de terapia para ajudar a comunidade. Mas parece que nem sempre existe uma compreensão do que a psicologia realmente pode fazer, quais as ferramentas validadas cientificamente que hoje pode oferecer para que as pessoas possam se beneficiar. Infelizmente, se a gente analisar do ponto de vista histórico, existe uma espécie de uma divisão, nada prática, nada funcional, onde muitas pessoas e até mesmo muitos profissionais de saúde separam a doença, aliás, a saúde física e a saúde mental, como se a pessoa fosse fragmentada, né? Ah, não, tem um problema físico, tu procura o médico, procura o fisioterapeuta, procura outros recursos, mas tem um problema mental, uma doença mental, procura o psicólogo. E o que a gente sabe que não é bem por aí, né? Nós somos seres únicos em diferentes dimensões, diferentes aspectos, mas que não dá para separar, até mesmo porque o nosso emocional, o nosso espiritual, o nosso sentir, o nosso pensar influencia diretamente no nosso corpo. E o nosso corpo, quando demonstra os sintomas, pelas dores, pelas disfunções, pelos desequilíbrios, ele está, de alguma forma, demonstrando que outros aspectos também adoeceram. E nesse sentido, a gente pode pensar que só tomar remédio, só fazer exame, ver o que o corpo tem de mau funcionamento, não é curativo. Pode, de alguma forma, amenizar os sintomas, até de alguma forma contribuir para que a doença não avance, mas se a gente não olhar o todo de uma forma integral, a ação ela acaba sendo isolada. E da mesma forma que muitas vezes apenas um profissional tratando apenas um aspecto da pessoa, o médico atende um aspecto, o fisioterapeuta outro, o psicólogo outro, também muitas vezes a gente está vendo apenas uma parte do problema, sendo que existe uma frase bem verdadeira, né, que o todo é maior do que a soma das partes. E nesse sentido que eu venho falando já há algum tempo, e eu tenho de quase 30 anos de psicologia clínica, praticamente 20 anos de SUS. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha jornada, eu deixo aqui na descrição desse vídeo o endereço do meu site, adãomorais.com.br, onde eu tenho um pouquinho mais lá da minha experiência, quem quiser me conhecer um pouco melhor. Também tem ali contatos, minha rede social. Mas eu venho falando muito nos últimos tempos e, na verdade, venho focando minhas ações nas chamadas doenças crônicas e como a gente desenvolver habilidades sociais para lidar com a situação das doenças crônicas. Então, quando a gente adoece, houve um desequilíbrio em diferentes dimensões, e a psicossomática é uma área que se ocupa muito disso. Psico, mente, pensamentos, emoções, valores, soma, corpo, como tudo que a gente pensou, como a gente reagiu, como a gente lidou ao longo da vida, repercutiu no nosso corpo. E aí então eu disponibilizo, tem um link aqui também, um e-book, onde eu falo um pouquinho sobre isso. E
eu estou preparando agora na próxima semana 3 lives, segunda, terça e quarta. No primeiro dia falando um pouquinho desse processo de adoecer, até propondo uma pequena avaliação ali através de um pequeno instrumento para que a gente possa ver em que dimensão está a nossa vida, quais os aspectos a gente está focando mais, a gente está mais em equilíbrio, quais estão mais estagnados. E no segundo dia, na terça-feira, sempre às 18 horas, eu estarei falando um pouquinho sobre essas correntes, abordagem, ferramenta que a psicologia hoje oferece no sentido de oferecer acompanhamento, psicoterapia, ajuda para pessoas mais numa abordagem individual. Fala um pouquinho da terapia de esquema, da terapia cognitivo-comportamental, da terapia de aceitação e compromisso, da terapia da psicologia positiva, umas pinceladas, porque todas essas áreas são bastante complexas, bastante amplas, e não dá para uma hora de conversa a gente conseguir explanar muita coisa, mas dá para ter uma noção que, ao meu ver, na minha caminhada, essas abordagens têm muito a nos oferecer, muito que a gente possa, através de reflexões, através de uma melhor compreensão de nós mesmos, uma melhor compreensão como nós interpretamos a vida, como nós reagimos, a gente pode contribuir de uma forma preventiva para que as doenças não venham aparecer, não venham se agravar, e de uma forma curativa ou até mesmo uma forma de enfrentamento, como lidar com essas situações. E aí, na quarta-feira, no terceiro dia, novamente estou expondo mais uma aula falando da terapia comunitária integrativa, uma abordagem que eu gosto muito, já trabalho com ela desde 2013, e ela é uma ferramenta fantástica que ajuda as pessoas em grupo. Mas de que forma? Principalmente utilizando os recursos que já existem na comunidade, as pessoas uma ajudando as outras. Quem desenvolveu foi o Dr. Adalberto Barreto, um psiquiatra, e ele sempre diz: na roda de terapia, o terapeuta não é o salvador da pátria, ele não vai dizer o que as pessoas têm que fazer, mas a roda existe uma metodologia que possibilita que as pessoas, através da troca, da partilha, umas vão ajudando as outras. E é sempre muito rico. E aí, principalmente depois da pandemia, alguns pesquisadores, alguns profissionais conseguiram aprimorar o que era a roda de terapia presencial para a terapia online. Então, hoje nós também, até mesmo aí contando com o recurso da tecnologia, da internet, a gente já pode oferecer grupos de terapia online para que as pessoas que muitas vezes estão nas suas casas, muitas vezes estão em locais mais distantes e não estão tendo condições de ir até um recurso e de encontrar um profissional para fazer um bom grupo de terapia, através da terapia online tem artigos aí já comprovando que dá para se fazer um bom trabalho e oferecer bastante recursos para as pessoas. E eu venho também defendendo a ideia de que muitas vezes as pessoas adoecem, se isolam, se fecham, se afastam dos seus sonhos, dos seus projetos, daquelas esperanças que tinham antes de realizar alguma coisa, e com isso acaba adoecendo ainda mais, principalmente quando a gente fala de doença crônica. Doença crônica é diferente de doenças passageiras, diferente de uma gripe que a gente pega e uma semana aí tá bem. Doenças crônicas são aquelas que geralmente são consideradas doenças incuráveis, seja problemas circulatórios, seja uma diabetes, seja um câncer. Em muitas situações, às vezes, em decorrência disso, a pessoa também perde a capacidade de trabalho, aquela capacidade que tinha antes, perde a sua mobilidade em parte, muitas vezes tem que usar uma bolsa de colostomia, muitas vezes precisa usar uma traqueostomia, passou por um processo forte de quimioterapia, ou seja, a pessoa vinha tocando a sua vida, de repente se deparou com uma doença que mudou muito a vida dela. E se ela se fechar, se ela se afastar, consequentemente as doenças vão avançar. E aí, então, eu defendo a ideia das habilidades sociais. Esse termo existe várias definições, existe vários pesquisadores, inclusive pesquisadores bem conceituados, autores bem conceituados no Brasil, mas
por mais complexo que às vezes a literatura traga, na prática é simples, né? Como a gente está lidando com as nossas relações, nossas habilidades de influenciar pessoas e como estamos sendo influenciados pelas pessoas. Então, se o social repercute no nosso físico, na nossa saúde, o que nós estamos fazendo com o nosso social? E como a terapia, seja ela individual, através de textos, de vídeos, de questionários, ela pode ajudar. Muitas vezes, não estou falando aqui nem numa terapia formal, daquela terapia de 50 minutos, sentar com um profissional, mas como que eu estou chamando de uma jornada, como eu vou fazer um curso teórico vivencial, onde toda semana eu possa receber um material que me possibilite analisar, refletir o que eu estou fazendo com a minha vida. E toda semana eu possa participar de um grupo, onde esse grupo, de repente, eu até nem estou muito afim de falar, nem estou muito afim de me expor, mas eu posso ouvir as pessoas e ver de alguma forma o que elas fizeram com a vida delas e o que eu estou fazendo com a minha. Então, partindo da minha tese, que foi a tese que eu defendi no doutorado, eu trabalhei na cidade de Itajaí, Santa Catarina, com as inundações. Depois que nós passamos por duas grandes inundações, 2008 e 2011, eu encontrei uma professora maravilhosa, eu falo dela um pouquinho lá na minha primeira live, eu vou falar um pouquinho dela, e nós trabalhamos com a ideia da percepção, resiliência e adaptação. Pessoas que passaram por situações críticas de inundação, perderam a casa, perderam o trabalho, um monte de coisa, como elas perceberam isso tudo e como elas, através da resiliência, ou seja, a capacidade de reagir a isso tudo, elas se adaptaram para uma condição nova. Essa foi a minha tese de doutorado. E eu trago isso para a minha vida. Então, tudo depende da nossa percepção. Como a gente interpreta, como a gente gera valor, como a gente gera pensamento. A terapia cognitivo-comportamental fala muito isso. Pensamentos que a gente gera vão gerar emoções, vão gerar reações. Então, a nossa percepção faz com que a gente possa fortalecer a nossa resiliência, ou a nossa percepção distorcida, ou a nossa falta de percepção pode fazer com que a gente perca a nossa capacidade, ou enfraqueça a nossa capacidade de resiliência. Por outro lado, uma pessoa que fortalece a sua resiliência, ela fortalece a sua capacidade de adaptação. E aí a terapia de aceitação e compromisso, que é uma abordagem relativamente nova, mas traz conceitos extremamente importantes, ela coloca muito isso, né? Tem coisas que às vezes eu não tenho como mudar, eu tenho que aceitar. Não é simplesmente aceitar porque eu estou aceitando de cabeça abaixo, porque eu sou submisso a tudo, não. Eu tenho que aceitar aquilo que eu não consigo mudar, mas eu tenho que ter o compromisso de seguir em frente. Compromisso com a minha família, compromisso com o meu sonho, com os meus projetos. Mas como fazer isso? Estando debilitado, estando com dor, estando com uma série de complicações aí que vai exigir um acompanhamento médico maior. Não existem receitas prontas. Mesmo que tenha uma série de teorias, essas teorias que servem para um não servem para outro, mas se a gente pegar as diferentes teorias e tiver a vontade de escutar outras pessoas, nos escutar, nos compreender, tentar entender o que essas abordagens vêm trazendo hoje, não abordagem de autoajuda, mas abordagem de autorreflexão, é possível amenizar as dores, fortalecer a imunidade, fortalecer a vontade de viver. Principalmente aí que a gente está falando da conscientização, de combate ao suicídio, de fortalecimento da vida, valorizar a vida. Então tem uma série de ferramentas que podem ajudar. Resumindo, as doenças estão aí, mas existe uma série de abordagens psicológicas que podem ajudar, e o que eu gosto muito mesmo é o fortalecimento do grupo. É a gente lidar com as experiências de pessoas que passaram por situações parecidas e estão enfrentando, encontraram algumas ferramentas, algumas saídas, e pode compartilhar, pode socializar isso para ajudar outras pessoas. Então eu estou falando, convidando para uma jornada, a gente fazer uma jornada de habilidades sociais para pessoas que estão lidando com as doenças crônicas. E quando eu me refiro a pessoas, estou falando daquela, a gente evita usar o termo paciente, né, mas aquele cidadão, aquela pessoa que está lidando com uma doença, seus familiares, geralmente os familiares acabam desenvolvendo uma carga muito grande de estresse,
e também os profissionais da área da saúde, né? Seja da área da saúde, seja da educação, do serviço social, do direito, diferentes abordagens, mas que de alguma forma lidam com uma pessoa que está enfrentando uma situação de doença crônica. Então, eu estou convidando você para assistir aí as minhas aulas na segunda, terça e quarta-feira, ou encaminhar esse vídeo, encaminhar esse convite para outras pessoas e fazer parte dessa jornada. Vamos somar, vamos buscar força para melhorarmos as nossas ferramentas, oferecer ajuda a quem precisa. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela sua atenção. Em relação ao que eu falei aqui, também deixa seus comentários, prometo que no momento oportuno eu responderei seus comentários. E aqui na descrição desse vídeo tem o endereço do meu site, tem o endereço do... Você pode baixar o e-book que eu falei, que foi o PDF que eu escrevi de aproximadamente 40 páginas, falando um pouquinho sobre essas teorias. Nas lives eu aprofundo um pouco o que eu coloquei aqui, mas tem um material também importante. E também as pessoas que participarem, tanto ler o e-book, participar desses 3 lives e mais um questionário que eu vou enviar depois, também a gente pode enviar através da Integrativa Med, que é um centro clínico de ensino, na qual eu faço parte, tenho a honra de trabalhar. Nós podemos oferecer certificado, então tem muitas pessoas que às vezes precisam de um certificado aí de 10 horas para complementar a sua carga horária lá na faculdade, ou para ter o seu certificado nós também podemos oferecer depois. Então, muito obrigado pela sua atenção, deixe seu comentário e até segunda-feira.